Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que esse era um conteúdo que pode te interessar, por favor, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana nós vamos falar sobre um caso solucionado da Inglaterra. Quando o corpo de uma jovem assassinada foi encontrado jogado em uma vala no final de 1993, a polícia iniciou uma investigação para tentar capturar o assassino dela. No entanto, devido à real falta de evidências, o caso esfriou e a vítima e sua família ficaram sem respostas e sem justiça. E então, apenas alguns meses depois, parecia que as mesmas coisas estavam acontecendo novamente. Em uma área próxima, o corpo de uma segunda mulher foi encontrado, forçando polícia e público a questionarem se foram mortas pela mesma pessoa. Será que eles estavam lidando com um assassino em série? Bem, a resposta para essa pergunta só viria anos e anos depois, quando um teste de DNA finalmente levou a polícia à identidade do assassino. Um predador sexual distorcido e pervertido que parecia cometer esses crimes devido ao seu ódio por todas as mulheres, levando as pessoas a questionarem se o número de vítimas realmente parou em 2. Este vídeo contém temas pesados como estupro e abuso sexual, incluindo o abuso sexual de menor de idade. Sugere-se discrição ao espectador. Para o caso desta semana, voltaremos mais de 32 anos até o final de 1993, no condado de Leicestershire, que fica na região de East Midlands, na Inglaterra, especificamente. Nosso caso começa em uma pequena vila de Leicestershire chamada Swingford. Em 31 de dezembro de 1993, véspera de Ano Novo, uma amazona cavalgando por uma estrada tranquila perto de Swingford fez uma descoberta chocante. Ela montava seu cavalo quando, por acaso, olhou para a vala ao lado da estrada. E foi então que ela avistou o que acreditou a princípio ser um boneco, um manequim, mas ela estava enganada, não era um manequim. Ela, na verdade, havia encontrado o corpo morto parcialmente nu de uma jovem e ficou tão chocada, a cavaleira chamou a polícia, que enviou agentes ao local. Claro, considerando o local onde ela foi encontrada, nessa vala ao longo de uma estrada rural tranquila. Não demorou para que a polícia concluísse que provavelmente havia ocorrido um crime na morte dessa pobre mulher. Parecia que esconderam o corpo dela ali para que nunca fosse encontrado e quase conseguiram. Pelo estado de decomposição, a polícia percebeu que ela estava morta há tempos. Ela provavelmente já estava na vala há um tempo, mas ninguém a encontrou, pois era uma estrada rural. Mas também era dezembro, tinha nevado um pouco, então ela tinha sido coberta de vez em quando. Essa vala também ficava cheia de água, então ela estava coberta de água. E, na verdade, o único motivo pelo qual a amazona conseguiu encontrá-la foi justamente porque ela estava a cavalo. O corpo dela estava no fundo da vala. Então, alguém apenas caminhando ou dirigindo pela estrada provavelmente não a teria visto ali. Mas como essa mulher estava montada em um cavalo, ela conseguiu vê-la. E quero dizer, graças a Deus que ela viu, porque quem sabe por quanto tempo mais ela teria ficado lá se não fosse por isso? A mulher estava deitada de bruços na vala. O corpo dela estava bem congelado, pois era dezembro e fazia muito frio. Como eu disse, ela estava parcialmente nua, acho que só usava um top branco curto. E uma autópsia mais tarde confirmaria o que a polícia acreditava. Ela de fato havia sido assassinada. Concluiu-se que essa mulher, quem quer que fosse, foi estrangulada até morrer. E, infelizmente, acho que a polícia soube desde o início que, meu Deus, esse crime seria difícil de resolver. Porque, novamente, desde o início, eles realmente não tinham muito com o que trabalhar. Eles sabiam que conseguir qualquer tipo de evidência seria praticamente impossível. Eles não encontraram nada na cena, dentro ou perto da vala, que parecesse relevante para o assassinato. Como, por exemplo, uma ligadura ou marcas de pneu do veículo do assassino. Ficou claro que ela foi levada até lá, pois o local era remoto, porém não acharam marcas de pneu. Sob o aspecto forense, nada foi encontrado. Os cientistas não acharam impressões digitais nem DNA do assassino no corpo dela, porque, quero dizer, ela ficou exposta ao tempo, estava parcialmente submersa na água, então qualquer evidência desse tipo teria sido simplesmente levada embora. Como era uma área rural, não havia câmeras de segurança nem casas próximas, então a polícia não podia perguntar a moradores se tinham visto ou ouvido algo.
Eles literalmente não tinham praticamente nada com que trabalhar. Acho que tudo o que eles podiam esperar era que, uma vez identificada a vítima, talvez pudessem identificar alguém da vida dela como um possível suspeito. A mulher encontrada na vala foi finalmente identificada como sendo Samupul, uma mãe de 20 anos com um filho. Ela era originalmente das West Midlands. Ela sumiu em Borsal Heath, Birmingham, West Midlands, a cerca de 63 quilômetros de Swinford, onde seu corpo foi achado. Como eu disse, Samu era uma mãe solteira. Ela tinha uma filha chamada Viela, que tinha apenas 8 meses quando a mãe foi morta. E Samu também tinha um companheiro, um namorado com quem ela e a filha moravam. E foi o parceiro dela quem realmente a reportou como desaparecida. Acontece que Samu havia desaparecido quase um mês inteiro antes de seu corpo ser encontrado. Ela foi vista pela última vez em 4 de dezembro de 1993 e encontrada em 31 de dezembro. Naquela noite, na noite de 4 de dezembro, Samu saiu de casa. Ela deixou o namorado e a filha Viela para ir ao distrito da Luz Vermelha em Borsali. Veja, antes de sua morte, Samu estava trabalhando como profissional do sexo. Ela era uma mãe solteira lutando por dinheiro e foi assim que começou a tentar sustentar sua filha. E então, sim, na noite do dia 4, era exatamente isso que ela estava fazendo. Ela foi ao distrito da Luz Vermelha buscar clientes, mas nunca voltou. Ela nunca voltou para casa e foi vista pela última vez no distrito da Luz Vermelha. Então agora parecia que o assassino dela provavelmente era alguém que a pegou naquela noite. Ele fingiu que queria sexo com Samu, mas em vez disso acabou assassinando-a e levando seu corpo até aquela vala em Leicestershire. Além disso, os detetives também investigaram o namorado dela quando encontraram seu corpo. Na verdade, ele foi investigado de forma bastante extensa como suspeito, mas eventualmente acabou sendo mais ou menos descartado das investigações da polícia. Ele cuidou da filha de Samu em casa naquela noite e não teve relação com sua morte. E quero dizer, tirando ele, realmente não havia outros principais suspeitos. A polícia, de fato, investigou homens conhecidos por usarem trabalhadoras do sexo em Borsal Heath. Mas é claro, isso era complicado porque a maioria dos clientes, imagino eu, provavelmente tenta manter em segredo que paga por esse tipo de serviço, então era difícil realmente encontrar esses homens. Eles também consideraram se o autor do crime poderia ter sido um trabalhador empregado para ajudar no desenvolvimento da estrada A14, porque ela estava sendo construída. Na época do assassinato de Samu, não muito longe de onde o corpo dela foi encontrado, então uma grande teoria era que talvez o assassino dela fosse um desses trabalhadores da construção que frequentemente dirigiam pelas estradas indo e voltando de Birmingham e Leicestershire. Mas quero dizer, o problema era que mesmo que a polícia desconfiasse de um desses homens em particular ou de um desses clientes de trabalhadoras do sexo, eles, na verdade, não tinham nada para conseguir ligar essas pessoas ao crime, novamente por falta de evidências. No caso de Samu, eles não tinham DNA, não tinham imagens de câmeras de segurança, não tinham testemunhas. Bem, exceto por uma pessoa, ao que parecia, já que a polícia não tinha quase nenhuma informação para seguir no caso de Samu. Houve uma denúncia que chegou após a descoberta do corpo de Samu, que eles acreditavam que poderia ser significativa. Foi relatado por uma mulher e ela afirmou que no dia 7 de dezembro de 1993, então apenas 3 dias depois que Samu foi visto com vida pela última vez. Ela estava, acho que, ou caminhando ou dirigindo pela mesma estrada rural nos arredores de Swinford, onde o corpo de Samu foi posteriormente encontrado. E ela se lembrou de ter visto esse carro Ford Sierra marrom passando por ela. Dentro do carro, a mulher viu um homem estava dirigindo e havia também uma mulher no carro. No entanto, ela estava no banco de trás, descrita como sentada totalmente ereta e aparentando marcas estranhas no rosto. E, assustadoramente, ela realmente achou na hora que essa mulher no banco de trás parecia estar morta, sabe? Quando o carro fez uma curva, a testemunha percebeu que a mulher atrás meio que tombou um pouco. A testemunha já havia trabalhado em um escritório de patologista, então estava acostumada a lidar com corpos mortos. E sim, ela só se lembrou de pensar na hora, aquela mulher no banco de trás parece que está morta. E o que também chamou a atenção da testemunha foi que o homem que estava dirigindo o carro estava, muito claramente, tentando se esconder enquanto passava. A testemunha notou que ele puxou o chapéu sobre o rosto para não ser visto. Claro, tudo isso pareceu muito suspeito e deixou essa mulher extremamente preocupada. No entanto, ela não chegou a relatar isso à polícia na época.
Aparentemente, ela foi pra casa e contou à família o que tinha visto. E eles meio que ignoraram, fizeram ela pensar que provavelmente estava enganada, então ela não procurou as autoridades. Isso foi até cerca de 3 semanas depois, quando ela viu no noticiário que o corpo de Samu Paul havia sido encontrado naquela mesma estrada. E ela literalmente pensou, meu Deus, essa é a mulher que eu vi. Quando ela viu uma foto de Samu, ela tinha certeza de que a mulher que viu no banco de trás do Ford Sierra marrom era ela, e agora ela havia sido encontrada morta, estrangulada. Parecia que aquelas marcas estranhas que a testemunha notou no rosto de Samu provavelmente eram vasos sanguíneos rompidos de onde ela havia sido estrangulada. Então, após a descoberta do corpo de Samu, a mulher finalmente relatou esse avistamento à polícia. Então agora a polícia meio que tinha sua primeira grande pista no caso. Eles achavam que o assassino de Samu provavelmente usava um Ford Sierra marrom e surgiu outra pista importante perto da época do desaparecimento de Samu. Uma pessoa do público relatou à polícia que tinha visto uma espécie de luta acontecendo entre um homem e uma mulher na região de Borsal Heath. Parecia que o homem estava tentando forçar essa mulher a entrar em um veículo. Ele estava literalmente tentando arrastá-la para dentro do carro. A testemunha descreveu o veículo como sendo um carro de cor marrom, semelhante ao carro que a testemunha anterior descreveu. Eles ainda disseram à polícia as 3 primeiras letras ou números da placa, lembrando dos 3 primeiros dígitos. Com essa informação, a polícia iniciou as investigações para localizar o Ford Sierra marrom, buscando pessoas que tinham esse carro. No entanto, infelizmente, não surgiu muita coisa disso e com o passar do tempo, o caso de Samu Paul simplesmente esfriou. O caso foi assumido pela polícia de West Midlands porque, apesar do corpo ter sido achado em East Midlands, o desaparecimento ocorreu em West Midlands, concentrando as investigações nessa região. Eles focaram em Borsal Heath, onde ela foi vista pela última vez. Mas sim, eventualmente a polícia de West Midlands chegou a um impasse no caso e ele permaneceu sem solução. E então, apenas cerca de 3 meses após o assassinato de Samu Paul, veio a notícia chocante de que o corpo de outra jovem havia sido encontrado novamente em Leicestershire. Na manhã de 3 de março de 1994, um morador passeava com seu cachorro por uma estrada tranquila em Bitterswell, Leicestershire. Cerca de 8 quilômetros de Swinford, onde Samu foi achada, eles passeavam com o cachorro pela estrada quando encontraram o corpo de uma mulher jogado à beira e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, observaram que o corpo estava deitado de barriga para cima. Ela estava deitada de costas e não estava realmente decomposta. Então, obviamente, ela havia morrido recentemente. Depois, souberam que ela foi colocada lá apenas 1 ou 2 horas antes de ser encontrada. Veja, ao contrário de Samu, o corpo dessa segunda mulher não estava tão oculto, nem em uma vala. Acho que ela estava literalmente só ao lado da estrada agora. Ela foi encontrada pela pessoa que passeava com o cachorro por volta das 7 da manhã daquele dia. Mas 2 horas antes disso, por volta das 5 da manhã, algumas pessoas relataram que tinham passado por aquela mesma estrada e não a viram. Então, ela provavelmente foi deixada ali recentemente dentro dessas 2 horas. Assim como Samu, essa mulher também foi estrangulada até morrer. Na verdade, parecia que ela tinha sido estrangulada por trás com algum tipo de laço, porque ela tinha muitos arranhões ao redor do pescoço e embaixo do queixo, onde parecia que essa mulher tinha tentado puxar o laço para se libertar. Ela estava nua quando foi encontrada, sugerindo que o motivo do assassinato provavelmente foi sexual. Isso foi confirmado depois, quando a autópsia revelou que ela havia sido vítima de estupro. Felizmente, a polícia teve mais sorte neste caso do que no de Samu Paul ao encontrar evidências. Na cena do crime, você vê ao lado de onde estava o corpo dessa segunda mulher. À beira da estrada, a polícia viu marcas recentes de pneus na lama. Então eles fizeram um molde dessas marcas, acreditando que provavelmente vinham do carro do assassino. Mas quem era essa segunda mulher? Qual era o nome dela? Bem, acontece que identificá-la seria bastante difícil. Na verdade, a polícia levaria semanas para fazer isso. Não havia nada na cena que desse qualquer indicação de quem ela era, nenhum documento de identidade ou qualquer coisa assim. Eles verificaram os relatórios de desaparecidos, mas nenhum correspondia à mulher, então recorreram às impressões digitais. No final, verificaram se as digitais dela coincidiam com as dos registros policiais, e felizmente coincidiram.
Cerca de 2 semanas após o corpo dela ter sido encontrado, a polícia finalmente conseguiu identificar a vítima como sendo Tracy Turner, de 30 anos. O motivo pelo qual as impressões digitais dela estavam nos registros da polícia era porque ela já havia sido presa e condenada por delitos relativamente menores antes, como furto e também delitos relacionados ao trabalho sexual. Assim como Samuel Paul, Tracy Turner também trabalhava como profissional do sexo. Ao identificá-la através das impressões digitais, a polícia conseguiu localizar a mãe de Tracy. E eles descobriram que ela nunca havia sido oficialmente registrada como desaparecida. Nessas 2 semanas em que ela estava sem identificação, ninguém percebeu que ela estava desaparecida. Porque, pelo que eu pude entender, a Tracy levava um tipo de vida em que ela frequentemente sumia por períodos de tempo. Parece que a Tracy era um pouco solitária. Na maior parte do tempo, ela realmente não tinha muitos amigos. E, de partir o coração, o principal motivo pelo qual ela parecia estar envolvida em trabalho sexual, segundo a polícia, era mais pela companhia do que por qualquer outra coisa. A maioria das mulheres que entra no trabalho sexual o faz por dificuldades financeiras, buscando sustentar suas famílias. Mas sim, acredita-se que no caso de Tracy Turner era mais por isso mesmo. Por companhia, ela frequentemente se sentia sozinha e por isso tentava fazer amizade com os clientes aparentemente. Especificamente, ela costumava ir a postos de serviço nas rodovias, onde tentava puxar conversa com caminhoneiros para depois sair com eles por um tempo. E na verdade, a última vez que ela foi vista com vida foi em um posto de serviço. Ela foi vista pela última vez no Hilton Park Services, na M6, em 2 de março de 1994 e encontrada morta na noite seguinte. O Hilton Park Services está a cerca de 80 quilômetros de Bitterswell, onde o corpo dela foi descartado. Ao identificar Tracy como vítima, a polícia constatou que o assassino roubou alguns de seus pertences. Como sabemos, ela foi achada nua, então ele roubou suas roupas. Mas também o que a polícia descobriu sobre Tracy foi que ela era surda. Ela precisava usar um aparelho auditivo. No entanto, o aparelho auditivo dela havia sumido quando o corpo foi encontrado. Então parecia que isso tinha sido levado pelo assassino, talvez como um troféu, e foi algo que a perícia descobriu. Tanto na cena onde Tracy foi encontrada, quanto no próprio corpo dela, havia o que pareciam pequenos fragmentos ou lascas de tinta amarela. Aparentemente, eles eram compatíveis com algum tipo de tinta automotiva de repintura, o que novamente fez a polícia pensar no desenvolvimento da rodovia A14. Será que o assassino era um dos trabalhadores? Eles usavam escavadeiras e caminhões amarelos. Será que essa tinta veio de um deles? Dito isso, como mencionei, marcas de pneus foram encontradas na cena, e os peritos que as examinaram informaram aos detetives que essas marcas provavelmente vieram dos pneus de um carro Citroën, especificamente um Citroën BX-19. Diferente do assassinato de Samuel, a polícia teve mais sorte em encontrar evidências forenses no caso de Tracy. Eles conseguiram, na verdade, obter vestígios do que acreditavam ser o DNA do assassino a partir do corpo dela. Como disse, Tracy parecia ter sido estuprada pelo agressor. E vestígios de sêmen dele foram encontrados no corpo dela durante a autópsia. O sêmen foi usado para criar o perfil completo de DNA do assassino. Mas, infelizmente, quando o Banco de Dados Nacional de DNA foi criado na Inglaterra e o perfil foi inserido lá, não houve nenhuma correspondência. A polícia passou a coletar e comparar amostras de DNA de vários trabalhadores da A14 com o do assassino. Mas, novamente, não houve correspondência, apesar do fato de haver muitas semelhanças entre os assassinatos de Samuel Paul e Tracy Turner. Sabe, elas eram ambas mulheres jovens, foram mortas com apenas 3 meses de diferença, eram trabalhadoras do sexo e ambas foram estranguladas. Os corpos foram deixados em estradas rurais de Leicestershire, a apenas 8 quilômetros de distância. Ambas foram encontradas em locais próximos à rede de rodovias, a M6 e a M1. Apesar de todas essas semelhanças que sugeriam que provavelmente foram mortas pela mesma pessoa, os casos não foram oficialmente ligados pelas autoridades. Porque apesar das semelhanças, também existiam diferenças. Por exemplo, Samuel desapareceu em um distrito de luz vermelha no centro de Borsall Heath e Tracy sumiu de um posto de serviço. Além disso, no caso de Samuel, a polícia foi informada de que o assassino provavelmente dirigia um Ford Sierra marrom. No caso de Tracy, as marcas de pneu mostravam que o assassino usava um Citroën BX-19, e foi por causa dessas diferenças que a polícia decidiu, no final das contas, que não iria conectar os crimes.
Eles iriam investigar esses assassinatos como duas investigações separadas, em vez de uma investigação conjunta, e cada investigação estava sendo conduzida por uma força policial diferente. O caso de Samu era investigado pela polícia de West Midlands e o de Tracy pela força policial de Leicestershire. Acredito que os detetives sempre pensaram no fundo que talvez buscassem o mesmo homem nos dois assassinatos. Mas, por enquanto, como eu disse, eram duas investigações completamente separadas, o que eu acho que muita gente acabou julgando depois. Para ser sincera, muita gente achava que elas deveriam ter sido conectadas desde o começo, mas infelizmente não foram. E, tragicamente, como acabou acontecendo, nenhum dos departamentos de polícia teve sucesso em encontrar o assassino de Samu ou o assassino de Tracy. E ambos os casos, ambos os crimes acabaram ficando sem solução. Agora, alguns anos após os assassinatos de Samuel Poe e Tracy Turner, em 1996, 26 forças policiais britânicas lançaram a Operação Enigma para investigar assassinatos não resolvidos de trabalhadoras do sexo. Porque antes disso, a polícia e as autoridades haviam sido bastante criticadas pelo fato de serem bem ineficazes em encontrar os assassinos de trabalhadoras do sexo. E isso era em parte culpa deles e também em parte culpa da mídia e do público em geral. Pra ser sincera, sabe, naquela época a atitude das pessoas em relação às trabalhadoras do sexo que tinham sido assassinadas era simplesmente horrível, porque as pessoas simplesmente não tinham nenhuma simpatia por elas. Eram apenas julgadas pelo trabalho que faziam, sentia que era culpa da própria trabalhadora do sexo ser morta, pois se colocava voluntariamente em situações de risco todas as noites. Então, realmente não havia nenhum cuidado. As detetives tinham menos simpatia e, novamente, o público também. Os assassinatos de trabalhadoras do sexo tinham bem menos atenção e cobertura da mídia do que os de outras mulheres. Ou seja, a maioria desses assassinatos seguia sem solução. Isso foi até 1996, quando, como eu disse, a Operação Enigma foi criada, na qual forças policiais de todo o país revisaram e reabriram os assassinatos não solucionados de até 207 casos, mulheres trabalhadoras do sexo ou confundidas com elas desde 1986. Elas esperavam que os avanços recentes na ciência forense pudessem finalmente resolver alguns desses casos. Elas passaram a investigar se alguns assassinatos estavam ligados e poderiam ter sido cometidos pela mesma pessoa. Talvez elas tivessem um assassino em série, ou vários assassinos em série, que estavam especificamente mirando mulheres que trabalhavam com sexo. E dois casos que foram investigados como parte da Operação Enigma foram os de Samuel Poe e Tracy Turner. E eu acho que foi o lançamento dessa operação, quando as autoridades concluíram que os assassinatos de Samu e Tracy provavelmente estavam ligados. Afinal, elas provavelmente tinham sido mortas pelo mesmo homem e talvez por outra trabalhadora do sexo. Assassinatos que aconteceram dentro e ao redor das regiões East e West Midlands também foram ligados. Foi após a Operação Enigma que o nome Estripador das Midlands começou a ser mencionado em relação aos assassinatos de Samu e Tracy especificamente. Então, finalmente, eles começaram a investigá-los, agora mais como uma investigação conjunta, e felizmente os casos não ficariam totalmente sem solução novamente. 2 anos após o início da Operação Enigma, em março de 1998, houve um grande avanço. Quando os detetives foram informados de que uma correspondência de DNA havia acabado de ser feita com o DNA do assassino de Tracy Turner, o DNA que foi coletado de seu corpo durante o exame de estupro, a correspondência era com um homem chamado Alan Kite. Ele tinha 34 anos em 1998 e seu DNA havia sido recentemente incluído no Banco de Dados Nacional, por causa de um crime que ele cometeu cerca de 3 meses antes. Em dezembro de 1997, Alan Kite morava em Weston-super-Mare, cidade de Somerset, sudoeste da Inglaterra, a cerca de 235 quilômetros de Leicestershire. Ele morava em um albergue e, certa noite, conversou com uma mulher que também estava hospedada lá. Pelo que eu pude entender, ela estava lá porque havia fugido de uma situação de violência doméstica em que vivia anteriormente. Então, de certa forma, ela foi para esse albergue para buscar refúgio. Numa noite de dezembro de 1997, Alan Kite começou a conversar com essa mulher do albergue e eles decidiram sair para tomar um drink juntos, o que fizeram.
Saíram para beber várias vezes. Na verdade, eles também foram para uma boate, e essa mulher achou que Alan Kite parecia realmente legal. Ele parecia apenas um cara simpático, amigável e charmoso. Mas tudo isso mudou quando eles voltaram para o albergue mais tarde naquela noite. Quando eles voltaram, o comportamento charmoso e amigável de Alan Kite de repente se transformou em algo muito mais sinistro. E ele realmente começou a atacar essa mulher. Ele pegou uma faca, ameaçou ela com ela e então a estuprou. Ele estuprou essa mulher sob ameaça de faca e ameaçou matá-la durante o ataque. Após o estupro, Alan Kite adormeceu ao lado da vítima, permitindo que ela escapasse. Ela relatou o ocorrido ao responsável do albergue, que acionou a polícia de Avon e Somerset, resultando na prisão de Alan Kite. Após ser preso, o DNA dele foi coletado como exige a lei, inserido no Banco Nacional e, como sabemos, isso levou à correspondência. Alguns meses depois, em março de 1998, o DNA de Alan Kite apareceu como uma correspondência exata com o sêmen. Recuperado do corpo de Tracy Turner, a polícia havia encontrado o assassino de Tracy. Resumo rápido sobre ele. Alan Kite nasceu em 7 de julho de 1964. Ele nasceu e cresceu em Staffordshire, no oeste de Midlands, Inglaterra. Não consegui encontrar muita informação online sobre a infância dele, além do fato de que, aparentemente, ele tinha asma bastante severa. Então, ele ficava doente com frequência e por isso era muito mimado pela família. Diziam que ele sempre foi um pouco solitário. Ao sair da escola e entrar na vida adulta, ele frequentemente trocava de emprego. Bastante antes de finalmente se estabelecer em uma carreira como caminhoneiro, um motorista de van que viajava pelo país a trabalho pelas rodovias. O que chamou a atenção da polícia quando houve a correspondência de DNA. Como sabemos, sempre suspeitaram que o responsável pelos assassinatos de Sam e Tracy era um motorista de van pela rede de rodovias ligando às cenas do crime em Leicestershire. Ele já havia sido preso algumas vezes antes, aparentemente tinha algumas condenações por delitos relacionados a pequenos furtos. E outra coisa sobre Alan Kite, ele parecia ter um ódio por mulheres. Não sei se havia algum motivo específico para isso, mas ele era conhecido por desprezar mulheres, todas as mulheres. O que parece muito revelador, não é mesmo? Curiosamente, Alan Kite foi, na verdade, alguém que chegou a ser investigado brevemente na investigação original do assassinato de Tracy Turner, lá em 1994. Veja, só 2 dias após a morte de Tracy. Uma mulher que trabalhava em um posto de gasolina em Birmingham relatou à polícia ter tido um encontro muito estranho com um homem que acabou de entrar no local. Ela disse que esse homem entrou no posto fingindo ser um repórter. Ele disse que era repórter, mas para ela era muito, muito óbvio que ele não era, e ele começou a fazer perguntas muito estranhas para ela sobre os assassinatos recentes de Sam Poole e Tracy Turner que tinham sido noticiados. Ele perguntou se ela já conhecia as mulheres ou se já tinham ido ao posto de gasolina. Coisas realmente bizarras, assim, e a funcionária ficou com um pressentimento muito ruim sobre esse homem. Então ela decidiu relatar isso à polícia na época, caso ele pudesse ter algo a ver com os assassinatos. E ela conseguiu dar à polícia a placa do carro que ele estava dirigindo. Ela anotou enquanto ele estava saindo. Então a polícia fez uma investigação e descobriu que aquele homem, aquele repórter, era Alan Kite. Ele era quem estava fingindo ser jornalista e fazendo perguntas estranhas sobre as vítimas. Então a polícia realmente investigou ele na época, eles realmente o interrogaram. No entanto, ele negou ser o assassino. Acho que até negou ser o falso repórter. E imagino que a polícia não tinha nenhuma prova concreta para ligá-lo ao crime. Então eles rapidamente seguiram em frente, o que significa que ele conseguiu passar despercebido. Em 1998, a correspondência de DNA foi feita e Alan Kite tornou-se o principal suspeito dos assassinatos de Tracy Turner e Sam Poole. Sim, não havia provas forenses ligando ele ao assassinato de Sam, mas a polícia já tinha relacionado os crimes até então. Então eles ainda acreditavam que ele era responsável pela morte dela também. E então eles começaram a procurar mais evidências contra Alan Kite para fortalecer o caso contra ele. Eles começaram a fazer buscas nos endereços anteriores onde Alan Kite havia morado. Aparentemente, ele se mudava muito. Frequentemente ficava em diferentes hotéis e albergues, principalmente na região de Staffordshire. Então, a polícia vasculhou esses lugares, esses endereços, em busca de qualquer evidência.
Embora, para ser honesta, eles realmente não encontraram nada significativo e então começaram a tentar ver se conseguiam de alguma forma ligar Alan Kite aos assassinatos, através dos veículos que a polícia acreditava que o assassino de Samuel e Tracy havia dirigido. Sabemos, pelas marcas na cena do crime de Tracy Turner, que o autor provavelmente usava um Citroën BX-19, e também sabemos daquela testemunha que relatou ter visto o que ela acreditava ser o corpo de Samuel Poole no banco de trás de um veículo. Alguns dias depois que ela foi morta, o agressor dela dirigia um Ford Sierra marrom. E também houve aquele outro relato de outra pessoa do público que disse ter visto um homem tentando arrastar uma mulher para dentro de um carro marrom, na região de Borsal Heath, de onde Samuel desapareceu agora. Algo que a polícia descobriu sobre Alan Kite foi que ele costumava dirigir vários carros diferentes porque, aparentemente, às vezes ele trabalhava como mecânico. Ele era muito bom em consertar carros e, enquanto arrumava os carros das pessoas, ele os usava, dirigia por aí com eles, sem que os donos soubessem, é claro. E ao investigar mais a fundo os movimentos de Alan Kite, em março de 1994, o mês em que Tracy foi morta, a polícia descobriu que Alan Kite estava usando um Citroën BX-19 na época. O exato tipo de carro que havia feito as marcas de pneu. Mas isso não era tudo. Voltando ao Ford Sierra marrom, visto na cena do crime de Opa, como discutido antes. A mulher que denunciou o homem tentando arrastar outra para um carro marrom conseguiu passar à polícia os 3 primeiros dígitos da placa. Agora, a polícia confirmou que na época do assassinato de Samuel, Kite estava dirigindo por aí em um Ford Sierra marrom. E os 3 primeiros dígitos da placa do Ford Sierra que ele dirigia eram os mesmos que a mulher tinha dado para eles lá em 1993. Então, depois de tudo isso, depois da correspondência do DNA, os detetives procuraram Alan Kite para uma entrevista. Eles queriam entrevistá-lo sobre os assassinatos. Embora, antes da entrevista, eles tenham elaborado cuidadosamente uma estratégia de como exatamente iriam falar com ele. Eles decidiram que iriam conduzir o que é conhecido como uma entrevista de divulgação em fases na qual eles não revelariam imediatamente para Alan Kite as provas que tinham ligando-o a esses crimes. Eles não chegariam dizendo, sabemos que você cometeu os assassinatos, temos provas de DNA. Em vez disso, elas começariam a entrevista apenas perguntando sobre ele, para ser sincera, perguntando sobre a vida dele, seus empregos, seus deslocamentos. Na época dos assassinatos, que veículos ele dirigia? Só queria ganhar sua confiança falando quase como um amigo ou conhecido para que não ficasse na defensiva. E então, gradualmente, enquanto ele fosse respondendo a todas essas perguntas, a polícia poderia ver se conseguia pegá-lo em alguma contradição. E então eles poderiam, aos poucos, revelar para ele as provas que tinham, que o ligavam a esses assassinatos. A entrevista começou e fizeram perguntas simples para Kite sobre si mesmo e ele parecia feliz em responder. No início, ele foi cooperativo. Perguntaram que tipo de carro ele tinha ou dirigia. Em dezembro de 1993, quando Samuel Poole foi assassinado, ele admitiu que dirigia um Ford Sierra marrom. Também perguntaram se ele já havia usado serviços de trabalhadoras do sexo antes. Isso foi antes de eles revelarem para ele que tinham DNA ligando-o ao caso de Tracy Turner. Elas queriam fazer essa pergunta para ele antes de revelarem isso. Porque se elas fossem direto e dissessem nós encontramos seu sêmen no corpo morto de Tracy Turner, a defesa imediata dele provavelmente seria bem, eu paguei por sexo, ela era uma trabalhadora do sexo e eu paguei pelos serviços dela, então é por isso que vocês teriam encontrado meu DNA. Não quer dizer que eu a matei, mas se ele negasse usar serviços de trabalhadoras do sexo sem saber do DNA, seria pego, não seria? Esse seria o momento de ouro para a detetive. E no final foi exatamente isso que aconteceu. Eles perguntaram para Kite se ele já tinha contratado os serviços de uma trabalhadora do sexo antes e ele foi categórico ao dizer que não. Ele nunca havia pago por uma trabalhadora do sexo ou feito algo assim. Na verdade, pareceu bem irritado com a pergunta. Ele ficou ofendido por a polícia estar perguntando isso pra ele, quase como se a ideia o enojasse. Como ousam sugerir que ele contratava prostitutas? E foi depois disso que a polícia finalmente o confrontou com as provas que tinham ligando-o aos assassinatos de Samuel Poole e Tracy Turner. Particularmente a evidência de DNA, o fato de que o DNA dele foi encontrado no corpo de Tracy,
E os detetives disseram que ele ficou absolutamente chocado quando anunciaram isso. Ele não podia acreditar, claramente não podia acreditar que tinha sido pego. Mas ele negou qualquer envolvimento em ambos os assassinatos. No entanto, sua negação, no final das contas, não importou. A polícia ainda assim prosseguiu e prendeu e acusou Alan Kite de duplo homicídio, os assassinatos de Samuel Poe e Tracy Tana. Quando chegou a hora do julgamento, a negação continuou. Ele se declarou inocente das acusações e por isso foi a julgamento. Ele foi julgado no Tribunal da Coroa de Nottingham em fevereiro de 2000. Durante o julgamento, a promotoria apresentou suas provas ao júri. Eles explicaram sobre a correspondência do DNA e, na verdade, revelaram que as chances do DNA encontrado no corpo de Tracy pertencer a qualquer pessoa que não fosse Alan Kite eram de 1 em 33 bilhões e com apenas 8 bilhões de pessoas no planeta, isso é uma identificação bem positiva, não acha? Mas isso não tornava o caso da promotoria forte. Veja, eles também tinham algumas testemunhas que afirmaram que Kite havia confessado seus crimes para elas. Essas testemunhas eram, claro, colegas de cela dele. Após ser preso e acusado, ele ficou sob custódia antes do julgamento. E algumas pessoas com quem ele estava preso testemunharam durante o julgamento que ele havia admitido para elas que tinha assassinado tanto Samuel Poe quanto Tracy Tana. Na verdade, ele até se gabava disso, como se para ele fosse algo de que se orgulhar, segundo uma fonte. Ele contou para um desses detentos que o motivo pelo qual matou Tracy foi porque ela riu dele por algum motivo durante o sexo. Isso o fez perder o controle e estrangulá-la até a morte. Mas Kite não confessou apenas esses 2 assassinatos. Seus colegas de cela testemunharam que Kite afirmou ter sido responsável por ainda mais assassinatos também. Que ele teria matado até 6 mulheres em sua vida, o que a polícia já suspeitava. Ele era julgado por 2 assassinatos, mas as autoridades acreditavam que provavelmente cometeu mais. Mas eles simplesmente não tinham provas concretas para provar isso e processá-lo por outros crimes. Mas acredita-se que ele teve outras vítimas como parte da defesa de Kite no julgamento. Ele mudou toda a sua história original de última hora, como sabemos. Ele disse aos detetives que nunca usou serviços de trabalhadoras do sexo e que só de pensar nisso já se enojava. Mas agora, durante o julgamento, ele tentou justificar a evidência de DNA dizendo que, na verdade, tinha mentido. Ele costumava contratar trabalhadoras do sexo e provavelmente pagou a Tracy Tana antes de seu assassinato. E é por isso que o sêmen dele foi encontrado no corpo dela, mas ele continuava insistindo que não a matou. No entanto, o júri não acreditou nele e, ao final do julgamento, chegou a um veredito unânime de culpa. Alan Kite foi considerado culpado pelos 2 assassinatos e foi condenado à prisão perpétua, com um tempo mínimo de 25 anos. Acredito que essa sentença seria cumprida após a condenação por estupro em Weston-super-Mare, que o levou à prisão. Ele foi condenado por esse crime antes do julgamento pelos assassinatos de Sam e Tracy, e por isso recebeu uma sentença de 8 anos. Alan Kite tentou recorrer da condenação e da sentença várias vezes ao longo dos anos, mas todos foram rejeitados. E em 2023, então há apenas alguns anos, Alan Kite enfrentou o tribunal novamente acusado de abuso sexual prolongado contra um garotinho, uma criança, que começou no final dos anos 80. Acredito que esse menino morava perto de Kite em Staffordshire no final dos anos 80 e ele tinha apenas 9 anos quando o abuso começou. Um dia, Kite atraiu esse menino de 9 anos para sua casa, prometendo-lhe alguns brinquedos. E assim que ele entrou, Kite o atacou. Ele abusou dele tanto física quanto sexualmente, e esse abuso continuou por 5 anos inteiros, com cada ataque se tornando progressivamente mais violento. A vítima afirmou que Kite o chutava, socava, estrangulava e sufocava, além de estuprá-lo. Ele foi estuprado por Kite em algumas ocasiões, mas nunca contou a ninguém sobre isso na época, porque Kite o ameaçava. Ele ameaçava matar tanto ele quanto sua família se ele contasse a alguém o que havia acontecido. Por medo, a vítima se calou e ele ficou em silêncio por anos. Até que, em algum momento da vida adulta, ele finalmente sentiu que tinha forças para ir à polícia. E em 2023, Kite foi a julgamento acusado de 11 crimes diferentes relacionados a esse abuso. As acusações iam de sodomia a atentado violento ao pudor, agressão indecente e tentativa de estrangular uma criança. Kite negou e se declarou inocente, mas ainda assim foi condenado pelas acusações.
Por esse crime, ele recebeu nova prisão perpétua, com mínimo de 10 anos e 8 meses. Sem essa condenação, Kite seria elegível para a liberdade condicional em 2025 pelos assassinatos de Samuel e Tracy. Mas agora, como está, ele só se tornará elegível em pelo menos 2033, mas vamos apenas esperar e rezar para que nenhuma junta de liberdade condicional decida que ele estará apto para ser solto algum dia. Porque, quero dizer, ele é claramente uma grande ameaça e representa grande risco para mulheres e crianças. A polícia e a maioria das pessoas realmente acreditam nisso, na minha opinião. Alan Kite tem mais vítimas e cometeu mais crimes e assassinatos do que pelos quais foi condenado. Mas até hoje ainda não há provas concretas para poder processá-lo por outros crimes. Mas me conte o que você acha sobre isso nos comentários. Você acha que ele teve mais vítimas ou só é responsável pelos 2 assassinatos pelos quais foi condenado? E isso nos leva ao fim deste caso, que conclui os casos de Samuel Paul, Tracy Tana e Alan Kite, o estripador das Midlands. Compartilhem suas opiniões sobre o caso nos comentários. Quero saber o que vocês acham. E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Mais uma vez, podem deixar suas sugestões nos comentários abaixo. Muito obrigada por assistirem, por favor deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito isso. E eu vejo vocês de novo na próxima semana para mais um mistério com Molly Bye.